Oi, gente. Romário foi um grande jogador de futebol, que eu só admirava como jogador. E, como pessoa, ele é uma pessoa que hoje serve ao neofascismo, é senador pelo PL, o partido do Flávio Bolsonaro, que ajuda a gente a perceber o que essas pessoas pensam, porque eles são contra o fim do 6x1, eles são favoráveis à hiperexploração, e é por isso que é tão importante você compartilhar esse vídeo. Eu vou mostrar esse vídeo do Mídia Ninja sobre isso, né? E a gente vai conversar porque é muito grave, né? A gente tem que saber separar o jogador de futebol do político. E o político Romário não merece nenhuma admiração. Nada. Merece críticas duríssimas, como as que eu vou fazer nesse vídeo. Assista o vídeo até o final para entender melhor. Vamos lá. Hoje é dia de ver Romário trabalhando. Caso você não se lembre, o comentarista da Copa também faz bico de senador da República. É com um tweet irônico que o vereador do Rio de Janeiro, Rick Azevedo, representa milhões de trabalhadores brasileiros que estão impacientes com a lentidão do Senado Federal aprovar o fim da escala 6x1. Enquanto Romário está nos Estados Unidos acompanhando a seleção brasileira, o Congresso Nacional segue esvaziado e não consegue atingir o quórum necessário para uma sessão conjunta para analisar pautas de interesse do país. Com senadores e deputados assistindo à Copa do Mundo ou aproveitando as festas juninas para fazer campanha, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão conjunta do Congresso Nacional. Então eu tomei a decisão, estou comunicando a vocês, ao Brasil e aos congressistas, até por conta do quórum, porque não dá para fazer uma sessão do Congresso também com um quórum baixo de deputados e senadores, porque quando terminar a sessão do Congresso, se mantiver todos os vetos, eu vou ser acusado que eu fiz uma sessão do Congresso com quórum baixo para manter os vetos e para atender o governo. E se por um acaso, mesmo com quórum baixo, a gente conseguir derrubar todos os vetos, eu vou ser acusado que eu convidei só os deputados e senadores que queriam derrubar os vetos do governo porque eu estava fazendo uma sessão contra o governo. Então eu vou esperar mais 15 dias, eu vou determinar a Secretaria-Geral da Mesa do Congresso Nacional que cancele a sessão do Congresso, mas eu posso reafirmar para vocês que com acordo ou sem acordo, daqui a 15 dias, antes do recesso, eu espero ter uma sessão do Congresso, simplificando mais ainda isso aqui para ajudar, o que é a prioridade da prioridade para todos os congressistas, com calma, mas o quórum está baixo, não teve entendimento, muitas polêmicas, e eu vou tomar essa decisão. Eu resumo as polêmicas. Os congressistas de esquerda querem defender a classe trabalhadora e os de direita estão representando os interesses dos patrões e querem manter a hiperexploração. Pronto. A polêmica é essa. Essa é a divergência. Não, mas eu quero deixar claro que eu vou ter uma nova sessão do Congresso, que talvez não seja do tamanho desta, com todos esses 630 dispositivos, mas vai ter uma com as coisas mais importantes para o parlamento e para o governo, por consequência para o Brasil. Sob o argumento de que o Congresso está esvaziado, Alcolumbre afirma que não pretende encaminhar a PEC à Comissão de Constituição e Justiça na próxima semana, atrasando ainda mais a sua votação. O senador Randolfo Rodrigues minimiza as críticas à morosidade da tramitação e afirma que há tempo para votar a PEC ainda antes do recesso parlamentar. Tem algo já marcado da 6x1. Foi marcado uma audiência pública de 6x1 para com a CUT, com outras entidades. Só o fato de ter sido marcado uma audiência pública, ninguém marca nada no plenário do Senado, na plenária da Câmara, ninguém marca uma audiência pública se não for um tema para ser apreciado. Só isso, per si, é sinalização, e eu estou otimista com isso, que nós não entraremos em recesso sem a apreciação do fim da 6x1. Eu não estou otimista. Aliás, eu diria o seguinte, eu vejo grandes chances da direita e da extrema-direita tentar travar isso daí para só depois da eleição. E tanto para tentar ajudar o Flávio Bolsonaro, porque eles sabem que a aprovação do fim do 6x1 vai ajudar Lula, como eles podem querer só deixar para depois da eleição, porque eles estão apostando que vão conseguir um Congresso mais conservador, que poderia, depois da eleição, sem a pressão da eleição, engavetar o fim do 6x1. E se a população não pressionar agora, enfim, vamos ter que pressionar. Vamos ter que pressionar. Mas vamos ver mais. A nossa marca do recesso, a nossa marca para o recesso é dia 17 de julho. Então nós temos até 17 de julho para votar o fim da 6x1 e a instituição da escala 5x2. Eu estou confiante que antes do recesso, antes de entrarmos em recesso, nós a apreciaremos. É razoável, nós temos uma sessão de debates e vamos ter, para isso, no plenário do Senado. E após a sessão de debates, o tema vir a ser enfrentado. E passaria a CCJ em plenário? Não, aí a forma como vai ser feito, uma tramitação rápida na CCJ, e há tempo para isso, há tempo para isso. Há uma ótima primeira sinalização.
o debate que vai ter no plenário do Senado, já com data marcada, salvo melhor juízo, para 30 de junho. Uma audiência pública com centrais sindicais e os autores do projeto está marcada para o próximo dia 1º de julho, conforme a articulação do senador Paulo Paim. A imprensa, senhor presidente, me procura sobre a conversa que eu tive com o senhor. Foram 2 pontos. Primeiro, que nós manteremos, e Vossa Excelência me garantiu, de que haverá um grande debate sobre a escala 6x1 no próximo dia 1º de julho. E segunda questão, que Vossa Excelência me disse com toda tranquilidade, e para mim foi importante, como recebeu empregadores, receberá sim os representantes das centrais sindicais no próprio dia 1º. Eu agradeço muito Vossa Excelência. Eu gosto dessa transparência entre nós. Eu falar na tribuna que nós falamos aí, foi 2 pontos só. Debate no dia 1º e no próprio dia 1º, Vossa Excelência receberá todas as centrais que estão escaladas para falar. Era isso. Eu agradeço muito a Vossa Excelência. Sei que vai depender de Vossa Excelência, aqui tudo vai tramitar dentro do bom senso e do equilíbrio. E por isso eu faço esse agradecimento de público. Senador Paulo Paim, nem precisava Vossa Excelência fazer a manifestação, mas eu fico muito feliz que Vossa Excelência relata uma conversa que tivemos há pouco aqui na mesa diretora, quando Vossa Excelência veio solicitar a presidência do Senado Federal, que a gente não aceite, enquanto presidência do Senado Federal, a alteração da data da audiência proposta pelo senador Laércio para discutir em plenário a questão relacionada à proposta de emenda constitucional que trata do fim da escala 6x1. Só quero dizer que o Romário disse que vai votar favorável ao fim do 6x1. Só que uma coisa é você dizer, outra coisa é você estar presente. E ele achou mais importante virar comentarista na Copa. Lembra no início do vídeo que eu prometi para vocês que eu ia fazer críticas duras? É isso aí. Você pode assistir a Copa do Mundo pela televisão. Tá? Não tem necessidade de você estar lá. Não tem a necessidade. Não tem a necessidade de ser comentarista de Copa, ainda mais se é senador da República. E a prioridade agora de um senador que disse que ia votar a favor do fim do 6x1, seria votar a favor do fim do 6x1 e estar articulando nesse sentido. É por isso que eu não acredito nessas pessoas. Eu não acredito. Eu não acredito, eu não tenho esse otimismo que vai ser votado. Eu tenho uns... até acontecer, tomara que aconteça, mas até acontecer, eu fico com a sensação de que eles podem passar uma rasteira. Porque é o histórico, mas enfim. Eu quero novamente, como disse a Vossa Excelência, e reiterar o apoio de Vossa Excelência, a presidência não vai aceitar a alteração da data proposta para a audiência pública. Vossa Excelência me disse aqui que todas as pessoas e todos os convidados já compraram passagem, já reservaram hotel, já se organizaram para estarem aqui fazendo um debate público em relação a esta matéria para o Brasil, para os trabalhadores brasileiros e para o setor produtivo brasileiro. Quem diz que setor produtivo e trabalhador é diferente? Quem produz são os trabalhadores. Eles chamam de setor produtivo os donos, os empresários. Não. O setor produtivo compõe tanto o setor de investimentos e os donos do capital, quanto principalmente quem produz com trabalho. Essa separação feita pela classe dominante é vergonhosa. Mas enfim, vamos seguir. Então, eu já avisei o secretário-geral da mesa que nós não vamos aceitar uma proposta de alteração da data que foi aprovada e acertada com Vossas Excelências. E, por outro lado, Vossa Excelência já está organizando a agenda para nós recebermos todos os convidados nesta semana no gabinete da presidência do Senado Federal, como fizemos institucionalmente com o setor produtivo e empresarial do Brasil, vamos fazer com os trabalhadores do Brasil. Obrigado, presidente Davi. Enquanto isso, a senadora Damares Alves incentiva o trabalho de Romário e até pede para o ex-jogador entrar em campo. Presidente, antes de ler, eu preciso fazer um comentário. Romário só faz gol, né? Romário só faz gol. É o maior artilheiro do mundo. Eu sou apaixonada por esse jogador. Ele está lá, está de licença. Mas deixa eu fazer um pedido. Romário, pelo amor de Deus, entra no campo. Romário, joga, por favor. Vai lá na arquibancada, Romário. Não vota para cumprir promessa, não. Que promessa de votar a favor do fim desses problemas. Fica por lá. É a mensagem da Damares. Arranca o Kaká da arquibancada, arranca o Ronaldo da arquibancada. Entre em campo, Romário, por favor. Ele está fazendo um trabalho lindo, transmitindo a Copa, está de licença da casa. O direito adquirido ao senador Romário, se ele está pronto para entrar em campo. A palavra é sua. Boa tarde, tudo bem?
Tá me ouvindo? Perfeitamente. Quase tão bem quanto Boa jogando tarde, senhor futebol. presidente, senadoras, senadores. Que hoje é um assunto sobre o que não poderia deixar de falar, né? O Brasil está respirando futebol. Estou aqui acompanhando de perto aqui a nossa seleção. É nesse cenário que pautas de interesse nacional acabam ficando em segundo plano. Davi Alcolumbre também aproveita o período das festas juninas e da Copa para tentar postergar a aprovação da PEC para depois das eleições. Rick Azevedo, idealizador do movimento Vida Além do Trabalho, denuncia essa manobra e convoca a população a dar uma resposta nas ruas no dia 30 de junho. E simplesmente Alcolumbre coloca o Brasil como uma fazenda dele e ele faz o que quer. O Brasil é uma velha república onde um deputado do Amapá com menos de 200 mil votos tem mais poder que o presidente da República, que tem 60 milhões de votos. Lula tá sem condições de bater de frente com esse cara. É isso. O governo tá com medo. É isso, gente. Porque o Rick está coberto de razão em relação à crítica dele, e especialmente dizer que, olha a matéria da Folha, fim da escala pode ficar para depois da eleição. Ficar para depois da eleição não vai acontecer. Se ficar para depois da eleição, eles vão engavetar. Porque sem a pressão do voto, sem precisar do voto do povo, enfim, eles vão apostar que o povo vai esquecer, que tem muito tempo entre essa eleição e a próxima. E se eleger, vai ficar aí 4 anos. Enfim. O Alcolumbre pode daqui a pouco decidir fazer impeachment do presidente. Agora, a minha energia está voltada para as ruas. Daqui a pouco eu vou ter uma reunião com o presidente do sindicato dos rodoviários. E a gente precisa fomentar o 30 de junho. Ah, Rick, por que não é um dia de domingo? A gente precisa parar num dia útil para que essas pessoas sintam no bolso quem é que manda no Brasil. Eu sei que vocês estão falando há semanas sobre a greve. E vai acontecer. O Brasil tem que parar. Tem que ter o impeachment desse sanguessuga urgentemente. Porque não é possível, não é aceitável que uma pauta com 80% de aceitação do povo brasileiro, aprovada na Câmara Federal, vai ser engavetada por esse cara que tem menos de 200 mil votos. O cara simplesmente negligenciando a vida da classe trabalhadora. Ele foi eleito pelo Amapá. Ele não é presidente do Brasil. É necessário colocar Alcolumbre no devido lugar. Por isso, 30 de junho, o Brasil vai parar. Assim temos que fazer. Mobilização de rua. Tô totalmente com o Rick Azevedo. Totalmente. Olha, é muito importante, gente, a mobilização a favor do fim do 6x1. Em primeiro lugar, por motivos óbvios, para parar com essa hiperexploração, mas também para mostrar para a população quem é que está do lado da classe trabalhadora, que são os políticos orgânicos à esquerda. Estão orgânicos à classe trabalhadora, os políticos do campo da esquerda. Nós precisamos de um outro congresso. Se o trabalhador aprender isso e tiver clareza disso, esse é o momento também de educá-lo em relação a isso. Estamos num ano que essa educação é fundamental, e se você acredita nisso, peço que você compartilhe esse vídeo. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. O Pix do canal é andretj@terra.com.br. Você pode ganhar dinheiro divulgando ideias de esquerda. Veja o vídeo que está no comentário fixado sobre isso, né? Não tem pegadinha, não tem custo. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau, gente.